Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, quando vamos aprender mais da tua palavra. Nosso coração se alegra e te exulta e te glorifica por isso, porque isso faz bem para a nossa alma. Te agradeço também pela vida do Tiago, que tem sido uma bênção nas suas mãos, para a igreja, para cada um de nós, para a sua família. Ele é muito especial e nós te agradecemos a sua vida. E pedimos, nosso Deus, que tu estejas com ele na exposição desse assunto tão importante sobre a liderança, que tu derrame a tua bênção sobre ele, tudo que ele falar possa vir aí do trono celestial. É no nome santo de Jesus que eu te agradeço e agradeço a vida de cada pessoa presente nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então? Só deixa eu abrir aqui no livro de Obadias, porque a gente hoje vai falar um pouco sobre o livro de Obadias no Antigo Testamento e o livro de Tito, e a carta de Paulo a Tito lá no Novo Testamento. Lembrando que a nossa primeira aula foi sobre Amós. Já falamos sobre Amós, a gente vai dar uma recapitulada de 1 minutinho aqui só para a gente lembrar o que a gente falou na aula passada. Vou ver se o meu slide já aparece aqui para vocês. Deixa eu ver. Vocês me digam se está aparecendo aí. Está aparecendo o slide? Tá, livro de Obadias. Tá. Isso, tá ótimo então. Vamos lá. Então, só dando uma pequena relembrada. Amós, foi o livro que a gente falou na aula passada, ele foi um profeta que ele nasceu no sul, ele nasceu perto de Jerusalém, em Tecoa, uma cidadezinha que fica ao sul de Jerusalém, mas ele profetizou no norte. Tá? E ele vai profetizar contra os pecados do povo, mas principalmente contra os pecados que o povo cometia contra o seu próximo. Ele vai falar muito sobre a exploração do nosso próximo, ele vai falar sobre aqueles que não ajudam, os que têm muito dinheiro, os que têm posição social alta, não ajudam os que são mais pobres. Então Amós ele vai falar muito sobre esses pecados no âmbito social, cometido contra o meu irmão. Claro que também vai falar dos pecados contra Deus, mas também vai falar dos pecados que nós cometemos contra o nosso próximo. Então, só para a gente dar para quem não esteve na aula passada, para a gente falar um pouquinho sobre esse livro de Amós, eu acho que foi basicamente isso, né? Porque quando nós nos preocupamos com Deus, quando nós amamos a Deus, nós também amamos nosso próximo, e aquele povo estava faltando no amor com o próximo. Hoje, nós estaremos falando sobre o livro de Obadias, que é um livro muito grande, né? Só tem uma página. Na verdade, só tem um capítulo, o livro de Obadias, né? E ele não tem nem o capítulo 1, porque só existe o capítulo 1. E o livro de Obadias é um livro que, às vezes, a gente pode ficar pensando assim: o que nós podemos tirar do livro de Obadias? Porque é um livro muito pequeno, né? É um livro bem pequenininho, e ele só vai falar sobre a profecia. Obadias ele vai profetizar contra Edom, contra os edomitas, que ficam ali no sul de Israel. Tá? Eles não fazem parte do povo, mas eles ficam na parte sul do território de Israel. Tá? Ao sul do território, perdão. Sul do território, parece que estão dentro do território, não estão. Ao sul do território de Israel. Então, Obadias é um livro pequenininho, às vezes a gente pergunta, o que a gente pode tirar de lição desse livro de Obadias? Gente, se vocês ouvirem alguma coisa batendo aqui, é porque começou a entrar aqueles bichinhos da luz e eles estão aqui perturbando e a gente está dando uns tapinhas neles aqui. Então vamos lá, o livro de Obadias. Primeiramente, vamos falar sobre autor e data. A frequente alusão a Jerusalém, Judá e Sião sugere que Obadias ele profetizava no Reino do Sul. Tá? Nós vemos essas referências nos versos 10 a 12, verso 17 e verso 21. E talvez ele tenha sido contemporâneo de Elias e Eliseu. Mas lembrando que Elias e Eliseu eles estão no Reino do Norte. Tá? E é o que eu tinha falado na aula passada. Às vezes, quando a gente estuda profetas, a gente acha que cada profeta ele estava numa determinada época e estava profetizando sozinho. Não é isso que acontece. E muitas vezes os profetas eles estão profetizando ao mesmo tempo que outros profetas. Tá? E é o que provavelmente acontece aqui. Obadias provavelmente estava profetizando no sul, enquanto Elias e Eliseu estavam fazendo a maioria do seu trabalho no norte, tá? Contra o reino de Acabe e daquela sua esposa... Qual o nome da esposa dele mesmo? Jezabel. Jezabel, muito obrigado. Teve até a novela da Record. Jezabel, perfeito.
Então, provavelmente eles eram contemporâneos. Então, por eles serem contemporâneos, provavelmente ele foi escrito nos anos de 840. Por quê? Porque pelo contexto que ele fala, esse período os filisteus eles atacam Jerusalém e os edomitas se libertam da tutela de Israel, como está escrito em 2 Crônicas. O livro de Obadias vai falar sobre uma invasão que acontece em Israel, mais precisamente em Jerusalém, na parte sul do território, e os edomitas vão zombar dos israelitas por causa disso. E existem 4 invasões que acontecem ao sul, e provavelmente o livro de Obadias está se tratando dessa invasão dos filisteus, tá? Ao sul, porque tem algumas pessoas que colocam o livro de Obadias mais lá na frente, contemporâneo aos babilônicos, a invasão babilônica no sul, no ano de 600 e alguma coisa. Mas a invasão babilônica ela foi tão forte e ela foi tão pesada que todos os profetas que estão profetizando nessa época, todos eles falam contra a Babilônia, vão citar a Babilônia, vão falar do nome da Babilônia, vão fazer profecias contra a Babilônia, e não é o que acontece aqui com Obadias. Obadias nem chega a citar, ele só cita as cidades do reino de Israel e Edom. Tá? Então, por isso que é mais difícil que Obadias tenha profetizado na época da invasão dos babilônicos, tranquilo? Mas, como está escrito aqui, os edomitas eles vão ajudar os babilônicos contra Israel, mas provavelmente não é nessa época que Obadias está profetizando. Provavelmente ele profetiza antes disso aí, tranquilo? E o livro de Obadias, o que ele vai mostrar? O livro de Obadias, ele é um livro interessante, porque ele é muito pequeno, mas na verdade ele é gigantesco. Por que ele é gigantesco? Porque para a gente entender Obadias, a gente tem que entender toda a história que separa Israel de Edom. Tranquilo? Então, como eu falei, o livro de Obadias, o livro mostra Obadias profetizando contra Edom por causa de seus crimes contra Israel. E quem são essas duas nações? Está lá em Gênesis 25, quando Rebeca, esposa de Isaac, está com aquela luta em seu ventre, né? Imagino que devia dar uma dor ali na barriga de Rebeca, não devia ser uma coisa muito legal, né? Assim, eu nunca tive filho, nem terei também, no caso gerado por mim, né? Então eu não sei como deve ser isso, mas não deve ser uma coisa muito, muito agradável. Assim. As mães aqui do grupo, da nossa aula, podem dizer se foi tranquilo, se realmente dói. Então, imagina 2 crianças brigando dentro da barriga. Sim, não deve ser uma situação muito confortável, né? E, como está escrito em Gênesis 25, havia 2 nações no ventre de Rebeca. E essas nações nunca tiveram paz umas com as outras, tá? Edom e Israel estão sempre em conflito. Sempre quando pode, tem um conflitinho lá entre Edom e Israel. Como eu falei, sempre quando Edom tinha a oportunidade, procurava afetar maleficamente Israel. E vocês lembram da história de Jacó e Esaú, tá? Jacó, Edom, ele era preferido pelo pai. Quem tá vendo Gênesis? Eu não vejo Gênesis, mas meus pais veem. Então, tá todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo, tá? Então, eu só vou dar essa minha pequena explicação é para quem não está assistindo Gênesis. Se você está assistindo Gênesis, já sabe de tudo. Então, Esaú, ele era preferido do pai, e Jacó, ele era mais aquela pessoa que ficava mais em casa e era preferido da mãe, tá? Esaú, como ele tinha nascido primeiro, embora os dois tenham sido gêmeos, Esaú, ele acaba perdendo a primogenitura para Jacó, que faz lá uma... Como é que eu posso dizer isso de uma forma legal? Faz não sei... um acordo com a mãe, isso aí, perfeito. Faz uma parada mais tranquila. Faz um acordo com a mãe para que ele consiga pegar a bênção da primogenitura de seu pai. E a partir disso, Jacó, ele vai embora e ele se separa do seu irmão. Depois ele vai lá, fala com o irmão, tem aquele perdão, mas as 2 nações, elas não se gostam de jeito nenhum, e a gente vai ver em quais episódios isso acontece, essa rixa entre Israel e Edom. Edom aparece o tempo inteiro no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não aparece mais, a gente vai ver o porquê. Vamos lá. Como vocês podem ver,
o reino de Edom está ao sul do reino de Israel, tá? O reino de Israel, no caso, a totalidade do território de Israel, termina ali onde está Beersheba, e Edom é abaixo, tranquilo? Então você vê que Israel, Israel é um território que ele tá, até hoje é cercado de inimigos, como está aí. Ó. Abaixo você tem Edom, ali no sudoeste você tem os filisteus, você tem Moabe, tem Amonitas, tem os sírios, e hoje em dia é a mesma coisa, tá? Se a gente for analisar o reino de Israel, hoje em dia, todas as fronteiras de Israel só faz fronteira com o inimigo, tá? Você tem a Síria ao norte, você tem a Transjordânia, a Cisjordânia, no caso, você tem o Egito, tem a Arábia Saudita aqui embaixo, então, e lembrando que todas essas nações, elas são muçulmanas, e Israel não, obviamente, né, não é muçulmana, então, e eles reivindicam o território de Israel, então Israel, não só nessa época, mas até hoje, é cercado de inimigos, tá? Então, como eu falei, Edom fica abaixo do território de Israel. E que mapa é esse aqui que apareceu do nada? O que quer dizer isso aqui? Ele não apareceu à toa, tá? Porque no final do Antigo Testamento, naquela parte que a gente chama de período interbíblico, os edomitas que estavam aqui, onde está escrito Nabateia, o território dos edomitas foi invadido por um povo chamado Nabateus. Então, os Nabateus, eles acabam invadindo o território dos edomitas, e aqueles edomitas que sobram vão para o sul da Judéia e são chamados de idumeus. Aí você me pergunta assim, Tiago, os idumeus aparecem na história bíblica depois que isso aconteceu? Aparecem. Tem um personagem muito importante no Antigo Testamento que ele é idumeu, e essa pessoa é Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar Jesus, ele era da Idumeia. Ele era idumeu. Então, o idumeu é o remanescente, o pouquíssimo remanescente que sobrou dos edomitas, tá? Então, Herodes era idumeu. Então, só para a gente mostrar porque os edomitas desaparecem do nada. Eles não desaparecem, só trocam de nome, tá? E os idumeus, como eu falei, eles não são uma mistura, eles não são aqueles edomitas mesmo. Eles já são um pouco mais misturados com outros povos e até com os próprios israelitas. Continuando no livro de Obadias, quais são os episódios que aparecem no Antigo Testamento de conflitos entre o povo de Israel e os edomitas? Primeiramente, os edomitas eles negam passagem para o povo que está saindo do Egito. Os edomitas falam assim, não, aqui vocês não vão passar. Então, já tem problema aí. Não custava nada os edomitas abrirem e falarem assim, meu irmão, passa aqui, não tem problema, ó. Lá atrás, a gente já foi por um período, a gente já foi irmão, ó, pode passar, não tem problema, não deixa passar. Os edomitas vão se rebelar contra vários reis de Israel, e por um período, os edomitas eles vão ficar sob a tutela não, vão ser um povo que vai ter que pagar impostos para Israel. E o tempo todo eles vão se rebelar, inclusive entrar em guerra contra Israel. Isso aí você vê o tempo todo no livro de Reis e Crônicas, eu não citei aqui todas as passagens, porque são muitas passagens, tá? Então você pode, se você ler livro de Reis e Crônicas, você vai encontrar mais 10 vezes os edomitas aí fazendo balbúrdia, tá? E por fim, os edomitas vão ajudar a Babilônia contra Israel. Quando a Babilônia começar a invadir Israel, mais ou menos no ano 612 antes de Cristo, tá, gente? Então, os edomitas eles vão ajudar a Babilônia contra Israel. Ou seja, tudo isso cria um cenário de raiva, de rancor entre os edomitas e os israelitas, por causa daquela briga que eles tiveram lá atrás, quando ainda Jacó era Jacó e Esaú era Esaú, porque Esaú sempre foi Esaú, né? Jacó que mudou de nome depois para Israel. Então lá atrás, quando eles ainda eram pessoas e não eram povos, eles brigaram e por causa disso houve essa guarda de rancor durante todo esse tempo, e enquanto os edomitas existiram, eles foram rivais de Israel, por causa daquela história lá atrás, por causa desse rancor. Tudo bem? O livro, embora rápido, faz um estudo de caso da contenda entre Esaú e Jacó. Por isso, como eu estava falando aqui, esses crimes que Obadias cita, embora seja um livro pequeno, é um livro que tem uma história muito grande por trás dele.
Para a gente entender o livro de Obadias, a gente tem que entender o que está por trás de toda essa história. E é o quê? A briga entre Jacó e Esaú, tranquilo? E o que a gente pode tirar de conexão com o livro de Amós? Por enquanto, nada, porque a gente ainda tem outro livro para falar, então vamos ficar na expectativa. O livro de Obadias, então, fechamos. Não tem muito o que falar de Obadias, por quê? Porque o livro é muito pequeno, tá? Então, por isso que a gente passou mais rápido, mas agora nós vamos para o livro de Tito. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, vamos agora para Tito, tá? Quem não lembra onde está Tito, é só cantar a musiquinha da Aline Barros, tá? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Isso. Depois de Timóteo, depois de 1ª e 2ª a Timóteo, vem Tito, que também é um livro pequenininho, gente. Tem 3 capítulos do livro de Tito, mas é um livro muito legal. As cartas de Paulo tem umas cartas que são muito pequenininhas, como a carta a Filemon, por exemplo, que tem meia página. Não é nem uma página inteira, é meia página. Mas tem algumas coisas muito legais que nós podemos tirar dessas cartas, mesmo sendo cartas bem pequenas, tá? Então, vamos para o livro de Tito. Primeiramente, autor e data. Foi escrita por Paulo, pois ele mesmo se apresenta no verso 1. Paulo, assim como em todas as suas cartas, ele fala, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele sempre vai começar essas cartas similarmente, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele sempre vai começar com uma coisa do tipo. Mas ele sempre fala que é ele, Paulo, tudo bem? Uma carta que algumas pessoas atribuem a Paulo, mas entra em questionamento, é a carta de Hebreus. Porque a carta de Hebreus não tem essa saudação que todas as cartas de Paulo têm. Algumas pessoas falam assim, não, a teologia de Hebreus é uma teologia paulina, mas Paulo ele não se apresenta na carta de Hebreus como ele se apresenta em todas as outras cartas. Então, por isso que a maioria acredita que Paulo não escreveu Hebreus. Tito foi escrito por Paulo, porque Paulo está falando, eu estou escrevendo, Paulo, eu estou escrevendo para Tito. Tá? Então, ele que está escrevendo. Então, a tradição afirma que Paulo vai escrever essa carta entre 62 e 64, após ministrar nas igrejas da Macedônia. Isso aqui é mais ou menos na segunda viagem de Paulo. Entre a primeira e a segunda viagem de Paulo, que ele vai escrever essa carta a Tito. E Tito, ele é um destinatário que ele é filho na fé de Paulo, como está escrito em 1,4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Então, provavelmente, Tito ele foi evangelizado por Paulo e Paulo levou Tito ao conhecimento do evangelho. E Tito, ele é mencionado bastante, ele é mencionado 9 vezes em 2 Coríntios, ele é mencionado também em Gálatas e é mencionado em 2 Timóteo, tá? Tito, no total, em todas as cartas de Paulo, ele é mencionado 13 vezes, sendo que dessas 13, 9 são em 2 Coríntios, tá? Tito provavelmente ele era um ajudador da igreja de Coríntios antes de ir para a igreja em Creta, que é onde ele está quando ele recebe essa carta. Ele está na igreja de Creta. E o livro ele é uma exortação sobre o proceder da igreja, tá? Assim como na carta a Timóteo, Tito, ele é uma carta que, olha, Tito, você está cuidando dessa igreja. Como essa igreja deve proceder? O que ela deve fazer? Ou como seus membros devem se portar? O que os seus líderes devem fazer? Como os jovens, velhos, senhoras devem se portar? Tá? Então, é uma carta que ela vai dizer como a igreja deve se proceder sendo igreja. Tá? Assim como a carta de Timóteo. Para quem não sabe, esse mapa não está muito legal, mas a ilha de Creta, eu tive que botar aqui, porque a ilha de Creta é muito pequena, tá, gente? Então, nesse círculozinho aqui, eu prometo que Creta está aí dentro. Tá? Não dá para ver, mas eu prometo a vocês que tem Creta aí dentro. A ilha de Creta é uma ilha muito pequena, mas é uma ilha do Mediterrâneo que ela é uma ilha muito estratégica, porque ela vai ficar na passagem entre o Oriente Médio, que está aqui, onde está escrito Síria, aqui na direita. Aqui em cima ele tem a Ásia Menor, está escrito Turquia, mas nessa época era chamada de Ásia Menor. Os turcos só vão chegar em 1415, tá? Aqui, então antes isso aqui não era Ásia Menor, não era Turquia, perdão, era Ásia Menor. E aqui mais para a esquerda está a Europa, tá a Itália, tá a França, tá a Grécia. Então essa ilha de Creta é uma ilha muito estratégica, porque ela fica no meio do caminho entre a Europa, a Ásia Menor e o Oriente Médio. Tá? Então é uma ilha muito estratégica. Na antiguidade, no ano 1200, 1100, no ano 1000, você vai ter palácios gigantescos na ilha de Creta.
A ilha de Creta era uma ilha muito rica e Tito estava aqui nessa ilha, provavelmente pastoreando uma igreja ou ajudando uma igreja até que chegasse um bispo para pastoreá-la. Então o evangelho chega a essa pequeniníssima ilha de Creta também, tá? E aqui do lado de Creta está Chipre, que também é uma ilhazinha de onde veio Barnabé. São ilhas bem pequenininhas, mas onde o evangelho já havia chegado nessa época. E o livro de Tito, vamos lá. Hoje a aula vai ser bem pequenininha, gente, já estamos indo para o fim. Tito ele vai falar sobre a qualificação dos líderes da igreja. No caso, ele vai aqui priorizar o bispo. Ele vai dizer que o bispo é preciso que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Pode ser encarregado da obra de Deus. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. A gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco. Ele vai falar um pouco sobre a insubordinação no 1:10, porque existem muitos insubordinados na igreja de Creta, que Creta, Paulo fala que a fama de Creta não é uma fama muito boa, que os cretenses eles não são uns crentes muito legais, e eles são crentes insubordinados, como está escrito aqui em 1:10. Ele vai dar instrução para vários grupos a partir do capítulo 2. Vai dar instrução para idosos, para mulheres, jovens e escravos, tá? Para os mais velhos, vai falar: ensine os mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e perseverança. Para as mulheres, vai falar: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Depois ele vai para os jovens. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo, seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. No final, ele vai falar aos escravos, isso no 2:9. Aí a gente fica sempre pensando, né? Quando a gente pega a temática da escravidão, porque Paulo encoraja a escravidão. E é sempre importante falar isso, gente. A escravidão dessa época não tem nada a ver com a escravidão moderna e contemporânea, tá? Escravidão nessa época aqui, ela é espólio de guerra. E é normal. A escravidão aqui, ela é completamente diferente daquela escravidão que é maltratada, onde eram colocados em condições horríveis, onde escravo morria. Isso aqui é completamente diferente. Pelo contrário, tinham escravos que conseguiam cargos altíssimos no Império Romano, tá? Você vai ter escravo na corte, você vai ter escravo dono de bibliotecas gigantescas que vão receber muito dinheiro, você vai ter escravo que era professor. Então, assim, a situação do escravo aqui, ela não é a mesma situação da escravidão moderna, tá? É totalmente diferente. Porque quando Paulo fala assim, ensina o escravo a não ser respondão, a se submeter, a gente fala assim, nossa, Paulo está apoiando a escravidão. Mas a gente está cometendo um erro, que é pensar a escravidão daquela época como é hoje em dia, tá? Se eu não me engano, tem um termo para isso, acho que é idiosincrasia, se eu não me engano. Não vou falar que é, porque eu não lembro se é mesmo, mas eu acho que é. Entendeu? Quando você olha alguma coisa do passado com o olhar do presente. Então, é isso que às vezes acontece. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre a ética cristã. Vai falar sobre sujeitar as autoridades, não caluniar as pessoas. Então, mostrem sempre mansidão. Então, ele vai falar sobre a ética cristã, como o cristão deve se comportar quanto ser social. Ele não está mais falando para se comportar dentro da igreja, mas como o cristão deve se comportar na sociedade, tá? Respeitando as autoridades, respeitando aqueles outros que estão lá fora, não sendo caluniados e não caluniarem ninguém, amáveis, mansos. E, por fim, no 3:9, ele vai falar para os cristãos evitarem controvérsias e discussões e contendas, tá? Contenda é alguma coisa que não poderia existir nunca na casa de Deus, mas infelizmente a gente tem muito, tá? Muitas vezes por brigas de ego, muitas vezes por
porque a gente não consegue ser submisso àqueles que estão à nossa volta. E submissão, claro, submissão que não seja a um autoritarismo, tá? Mas a submissão por amor, ela é uma submissão muito válida, tá? E às vezes a gente fica naquela, porque não sei o que pediu para eu fazer tal coisa, mas eu não vou fazer não, porque não sei o que lá, entendeu? E às vezes a gente tá perdendo uma oportunidade de fazer um ato de amor. Submissão é amor. Então quando alguém falar alguma coisa, entendeu? Mesmo que talvez a gente não concorde, claro, a não sei que seja algo absurdo, tá, gente? Mas que seja, tipo assim, alguma coisa que eu não concorde, mas a gente faz por amor, sabe? Porque casa de Deus é isso. Casa de Deus, a gente se ajeita, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente ache que, olha, isso aqui eu não concordo tanto, mas a gente se ajeita porque a gente se ama. Porque primeiro a gente ama a Deus, e em segundo lugar a gente ama aquele que está ao nosso lado, ao nosso próximo, tá? E quais conexões, finalmente, quais conexões nós podemos fazer entre esses três livros? Por incrível que pareça, nós podemos tirar as mesmas conclusões, na verdade, conclusões iguais, idênticas, nos três livros. Porque os três livros nos mostram como devemos proceder dentro da igreja e como podemos agir certo como líderes e liderados, tá? E eu vou pegar cada livro eu vou falar sobre fazer uma conexão. Primeiramente, em Tito, os líderes, isso primeiro vamos falar para os líderes, devem ser irrepreensíveis, não orgulhosos, promotores da paz, hospitaleiros, justos, conhecedores da palavra e para refutar está escrito aqui, para refutar os que se opõem à palavra. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é não orgulhosos, tá? Muitas vezes, o orgulho, quando as pessoas que estão na liderança, quando estamos ocupando o cargo de liderança, e todos aqui já ocuparam liderança de alguma forma que seja, sabe? Então, às vezes, a gente pode deixar o orgulho bater um pouco, por causa do cargo, porque olha quem eu sou, mas nós não devemos ser orgulhosos, tá? Como o Israel falou hoje de manhã na pregação, aquele que está em posição de destaque deve ser servo de todos aqueles que estão junto dele. Então, o líder, ele tem que ser, mais do que tudo, servo, e não orgulhoso porque olha, minha posição de destaque, porque eu sou isso. Não, mas ele tem que servir aos outros. Hospitaleiros, promotores da paz, não pode ficar incitando discórdia, não. O líder, ele tem a função de apaziguar os ânimos, não é aquele que vai ficar jogando lenha na fogueira. Tem que fazer isso mesmo, aquele cara lá falou isso aí de você, faz isso com ele, não. A pessoa que ela está em cargo de liderança, isso não só na liderança, isso aqui é para qualquer pessoa da igreja, não é só liderança, não. Porque pode imaginar que, tipo assim, o líder não pode botar lenha da fogueira, mas quem não é líder pode, não pode também, tá, gente? Ninguém pode fazer isso. Conhecedores da palavra, outra coisa que eu falei, hospitaleiros, isso é importante. Cuidado com o outro, isso aqui também está muito em Amós. Cuidado com o outro, cuidado com o meu próximo. Receber o meu próximo e cuidar dele. Isso também é função do líder, mas como eu falei, isso aqui pode se aplicar a toda a igreja. Conhecedores da palavra, isso aqui é extremamente importante. Quem está, isso também para toda a igreja, mas aqueles que estão em posição de mais destaque na igreja, que estão liderando alguma coisa, precisam conhecer a palavra de Deus, precisam ler a Bíblia, precisam saber aquilo que creem, é o que Pedro vai falar lá na primeira carta. Precisa saber defender a sua fé para quando alguém perguntar sobre ela. E é a mesma coisa que está escrito aqui em Tito. Capaz de refutar os que se opõem à sã doutrina. Muitas vezes, nós deixamos a desejar nisso, em conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes a gente acaba sendo levado por outras doutrinas, ou a gente acaba esfriando na fé, ou ouvindo outras palavras e deixando a gente com dúvidas, porque nós não conhecemos de fato a palavra de Deus. E isso é algo que Paulo destaca aqui, que nós precisamos ser pessoas conhecedoras da palavra. Para quando chegar, hoje em dia, gente, Bíblia, cristianismo, palavra de Deus, isso aí é balela, tá? Se a gente for perguntar para várias pessoas hoje em dia que não creem nisso, isso aí é balela, isso aí é coisa inventada, isso não existe, isso aí, na verdade, a Bíblia é mente. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que também é muito importante nós irmos à EBD para sabermos como é que a Bíblia foi fundada,
Porque um discurso que eu já ouvi muito é que a Bíblia, ela na verdade foi uma criação do homem num concílio qualquer, onde eles começaram a colocar várias coisas, vários livros aleatórios, e por isso a Bíblia foi criada. Mas na verdade a Bíblia é inventada. Entendeu? Hoje em dia nós temos vários fatos arqueológicos que mostram que a Bíblia não foi nada inventada. Entendeu? Nós temos cópias que, antes de Cristo da Bíblia, que mostram que nossa Bíblia é totalmente fiel àquelas cópias antigas. Então nós precisamos conhecer isso, porque as pessoas vão nos perguntar sobre isso e vão refutar. Então nós precisamos estudar sobre a Bíblia, estudar a Bíblia. Isso é super importante para nós que somos cristãos, tá? No livro de Amós, a gente aprende que nós não devemos tratar mal aqueles que estão abaixo de nós. E isso tem muito a ver com o que Tito vai falar sobre o orgulho. Não, Tito não. Que Paulo vai falar a Tito sobre o orgulho, tá? Aquela de, eu estou em posição superior, então eu vou pisar em todo mundo que está abaixo de mim, eu vou tratar mal, eu vou falar com ignorância. Não. Nós temos que estar em pé de igualdade com todos, mesmo aqueles que estão em cargo de liderança. Nós somos todos servos, estamos todos ali servindo ao mesmo Senhor e ao mesmo Deus. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, no livro de Amós, aqueles que tinham posição, aqueles que eram da alta realeza, que tinham dinheiro, que tinham cargo, eram aqueles que não estavam tratando com justiça os mais pobres, aqueles que estão abaixo deles. E nós aprendemos isso com Amós. Não podemos bater em alguém, não bater fisicamente, tá, gente? Bater moralmente, bater em outros sentidos. Porque alguém está num cargo abaixo da gente, porque alguém é nosso liderado. Não podemos. Nós somos todos servos servindo ao mesmo Deus, tá? E agora para liderados. O que Paulo ele vai falar sobre os liderados? Isso aqui eu estou pegando tudo que ele fala sobre todos os grupos, tá? Não devem ser insubordinados, devem ser sadios na fé, reverentes, prudentes, de linguagem sadia, sensatos, não difamadores da palavra. Isso aqui é maravilhoso. O que quer dizer não difamadores da palavra? É falar mal da palavra de Deus? Essa Bíblia aqui não serve para nada. Também. Difamadores da palavra é o quê? A palavra fala uma coisa e eu lá fora dou um exemplo totalmente diferente do que a palavra fala. Isso é difamar a palavra. Por quê? A palavra diz que eu tenho que ser uma pessoa justa. Eu chego lá fora, eu sou injusto. A palavra diz que eu tenho que ser amável. Chega lá fora, eu brigo com todo mundo, sou briguento, arrumo briga com todo mundo, falo mais alto, entendeu? Quero bater nas pessoas. Estou difamando a palavra, porque a palavra é aquilo que diz o que eu tenho que ser e lá fora eu estou sendo totalmente diferente daquilo que a palavra fala. Se tem uma expressão que o crente pode ouvir, que é a pior expressão que ele pode ouvir, se o crente fosse uma tartaruga, colocava a cabeça lá dentro depois de ouvir essa expressão. É quando o crente faz alguma coisa e alguém pergunta aquela seguinte frase: ué, você não é crente? Isso aí é a pior frase que um crente pode ouvir. Entendeu? Então, não difamar a palavra é isso. É fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. É ser aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Tá? Sem causar controvérsias e discussões, gente. Aquele ditado, que eu acho que é assim, minha mãe pode me consertar se eu estiver falando errado. É melhor ter paz do que razão, é isso? É melhor ser feliz do que ter razão. A gente, às vezes, fica discutindo na igreja por coisas que não levam a nada, discussões que são bobas, coisas que, às vezes, podem até entristecer o nosso irmão e são brigas que não deviam nem ter acontecido. Então, muitas vezes, a gente se deixa levar por discussões que não geram nada, que não dão, não trazem acréscimo a ninguém. Pelo contrário, a relação se esfria por causa disso. Então, não vamos entrar em discussão, não vamos ser insubordinados. Insubordinado não quer dizer sem opinião, tá? É uma coisa importante também a se falar. Não é tipo assim, olha, tal pessoa falou uma coisa. Tudo bem, olha, não é que tipo assim, concordo com tudo que a pessoa falou, tenho que seguir, porque eu concordo com tudo. Ser insubordinado não é ser sem opinião. Nós podemos ter a nossa opinião, mas às vezes, mesmo não concordando com aquilo, a gente se subordina por amor, tá? No livro de Amós, não se colocar acima dos outros por condição social e financeira, mas ajudar aqueles que precisam de nós, tá? Precisam de nós, não está escrito nós, eu confundi Amós com nós, mas esquece esse nós aí. Então, na igreja nós temos aqueles que são ricos, nós temos aqueles que têm uma condição boa, nós temos aqueles de classe média, nós temos aqueles que são pobres.
E nós não podemos tratar alguém mal por causa da nossa condição fora da igreja. Primeiro a gente estava falando que tratar alguém pela condição dentro da igreja. Não podemos também tratar por nossa condição de fora da igreja. Pelo contrário, aquele que está necessitado, nós temos que ajudá-lo, não jogá-lo para baixo, porque ele não tem condição, porque ele não ascendeu socialmente. Não, a gente tem que ajudar sempre essas pessoas. Essas pessoas precisam. Então, é um ciclo. Nós precisamos sempre estar ajudando aqueles que precisam de nós, tá? Nem todo mundo vai, como eu falei, se todo mundo tivesse todas as mesmas oportunidades, ganhasse muito dinheiro, meu amigo, seria perfeito. Mas, infelizmente, nem é sempre isso que acontece. Então, nós temos que, na medida do possível, estar ajudando aqueles que precisam. E, em Obadias, não guardar rancor, não criar contenda contra os irmãos, nem se alegrar com a infelicidade do próximo ou invejar suas conquistas. Como eu falei, o livro de Obadias ele é um livro que tem uma história muito extensa, porque ele fala da contenda entre Jacó e Esaú. E é um rancor que é guardado desde aquela época até o período dos reis e foi passando de período. Gente, tem quase 1000 anos de rancor aqui. E isso às vezes acontece na igreja. Às vezes uma palavra talvez um pouco áspera que alguém falou pra gente, que um diácono falou pra gente, num dia que ele não tinha dormido muito bem. Acordou sem tomar café. Não tomou café, saiu apressado de casa, talvez falou alguma coisa um pouco áspera. Aí a gente às vezes guarda rancor daquilo por 10 gerações. Entendeu? A gente ensina nossos filhos a não gostar de tal diácono, porque um dia aquele diácono falou uma coisa ruim pra gente. Não pode. Entendeu? Rancor dentro da igreja não pode acontecer. O certo é tudo se resolver na base da conversa. Olha, isso aqui que você falou não foi muito legal. A gente pode resolver isso aqui na base do amor, na base da conversa. A gente não pode ficar guardando um rancor do nosso irmão porque algo aconteceu. Porque tal pessoa falou isso aqui comigo. Beleza, a pessoa está errada, não devia ter falado daquele jeito. Mas rancor é uma coisa que a gente não pode ter do nosso irmão, porque rancor consome. Rancor consome o nosso coração. E a gente vai ficar com aquele rancor e a gente fica amargurado por causa daquilo. Então, não é um sentimento legal. Então, sem rancor, sem contenda, inclusive contra com o nosso próximo, os nossos, não é nem próximo, ele é nosso irmão na fé. Então, dentro na medida do possível, o que a gente puder fazer para contornar as situações e não guardar rancor, não criar contenda, não criar divisão, façamos isso, para que haja paz dentro da casa do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Eu vou orar aqui para a gente terminar e no final a gente vai para os comentários, caso alguém queira fazer ou algum acréscimo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por a tua palavra. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque até os dias de hoje ela continua viva e eficaz. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudá-la. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor abençoe também aqueles que vão assistir posteriormente. Nos dá um final de domingo na tua paz e uma semana abençoada. Isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém.